Bom dia, amigos queridos, que a paz de Jesus nos envolva, trazendo a todos nós a alegria da vida, o convite incessante para as reflexões que nos envolvem, a fim de que possamos compreender o papel que aqui viemos reencarnar, viemos fazer, viemos melhorar. Então, hoje estamos lendo o item 17 desse capítulo que tem nos chamado a atenção, bem-aventurados aflitos. Vamos ler hoje o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz, que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houverem desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos e razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Nós pedimos a Jesus que nesta manhã sejamos todos amparados e envolvidos pelo seu amor, a fim de que venhamos a compreender este item do Evangelho que tem avassalado tantos pensamentos. Dai-nos força e coragem, Jesus, para vencer as nossas lutas, nossas dores, para que tenhamos coragem e resignação, e que as tertúlias divinas do seu amor, Mestre, sustente os nossos pensamentos, na nossa fala, na nossa palavra, mas acima de tudo, nas nossas decisões, nas nossas atitudes e na nossa postura. Tenhamos fé, coragem e compreensão. Que assim seja, Jesus. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho esses itens, devido à importância deles, como todo o Evangelho, mas o assunto hoje é tão em pauta, o suicídio, a loucura. Nós convidamos a todos a refletir conosco, se nós não tivermos calma e não compreendermos o que seja resignação diante dos fatos que estamos vivendo, alimentando um pensamento de confiança na vida futura, nós perdemos a vontade de viver. Muitas vezes é o espírito que está ligado às ilusões do mundo, está conectado com o mundo grosseiro da matéria e não lembra que ele está aqui para vencer as suas lutas, fazer novas construções, conquistando novos valores, e muitas vezes se perde nesse caminho por falta de uma orientação segura e de falta de um entendimento de que a vida não cessa e que ninguém morre. Muito pelo contrário, encontraremos situações muito difíceis após o período do nosso desencarne. Então, nós vamos ver o que podia ser, o que nós podemos achar que seja o suicídio. Muitas vezes nós falamos do suicídio, mas nós precisamos compreender que a ideia do suicídio, algumas vezes, visita os pensamentos, ou quem sabe de todos nós, no sentido de estar cansado de lutar, está cansado de viver, que parece que nada consegue, nada constrói, nada dá certo, mas esquece de que nós somos um espírito com o véu do esquecimento do passado, que somos convidados a repensar com paciência
com resignação, com compreensão, que nós estamos nos ajustando com as leis e que a lei ela é sempre a mesma que a lei do amor, que é a lei que vai nos auxiliar para que a gente possa vencer a nós mesmos. Então, nós observamos que todos nós precisamos ter um ânimo forte para que nós venhamos a compreender que muitas situações que hoje estamos vivendo estão relacionadas às culpas que trazemos e que o véu do esquecimento do passado nos permite não lembrar para que a gente possa vivenciar as experiências que a atual reencarnação temos recebido para que a gente possa entender. Todos nós, amigos, somos espíritos culpados. Somos espíritos que trazemos ainda tantas dores. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela nunca se expressa sem essa misericórdia de Deus, que abre para todos nós um outro olhar, um novo patamar, para que possamos atender às boas obras que nos são dadas, mas nós temos relutado com tudo isso. E é por isso que nós estamos aqui na Terra procurando o aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, ele vai depender da nossa vontade, dos nossos sentimentos, para que a gente possa sentir o valor de tudo aquilo que Deus tem nos ofertado. Nós vamos viver para sempre, amigos. Não pensemos que hoje nós podemos interromper esse ciclo, que é uma lei divina, é a lei da natureza. Existem muitos caídos pela vida, mas existem muitos irmãos para estender as mãos. É preciso compreender e também discernir. Por que que estamos sofrendo? Por que que as dores avassalam os nossos espíritos? É preciso que a gente também aprenda a desculpar aqueles que nos ofenderam. É preciso que a gente aprenda a orar de forma mais tranquila entre aqueles que caminham conosco. Há tantos irmãos que estendem as mãos, que nos agasalham, que nos ajudam, que tempera para nós os valores morais, a fim de que a gente possa compreender. Amigos, quando você tem um entendimento, você tem um remédio nas suas mãos. Então, procure compreender que toda falta ela pode ser corrigida. A lei de Deus é a lei do amor. E muitas vezes nós entramos na loucura, no crime, numa dispersão de valores, de energia, mergulhamos nas calamidades que nós todos os dias temos visto. É preciso sentir que o amor de Deus se faz para todos nós e ninguém está desamparado. A reencarnação é a sublime oportunidade para que eu possa compreender as bem-aventuranças, para que eu possa sentir que nesse ciclo de fé que me envolve, eu posso vencer a mim mesmo. E no campo do espírito, todos nós temos a oportunidade de vencer as nossas dificuldades sem acusar, sem desanimar, mas lutando para que nós possamos sentir o valor da grande oportunidade que Deus tem nos trazido. Se hoje, meu amigo, você tem alguma doença, você tem algum impedimento, alguma dificuldade, não veja só tudo como impedimento, mas veja como a oportunidade de recuperar todo o movimento do seu pensamento, sem esse sacrifício que muitas vezes te causa dor. A reencarnação nos traz a cada um a luz da verdade. Somos todos capazes de fazer o melhor. Se a reencarnação para você tem sido difícil, nós vamos demonstrar que ela é o caminho da nossa libertação. Tenhamos coragem e mais nunca alimentemos o pensamento do suicídio.
porque ele não nos aniquila, ele nos destrói. E quando chegamos no mundo espiritual, nós vamos chorar por todas as oportunidades que nós perdemos e vamos nos ver, nos sentirmos em situações de grande calamidade, de dor. É preciso que a gente possa perceber que a morte do corpo denso, esse corpo, é igual a um sono profundo, de que uma hora nós vamos acordar, e muitas vezes nós vamos acordar em situações muito difíceis, e nós vamos ver que fomos vítimas de nós mesmos. E é por isso que nós precisamos encarar com mais coragem, com mais fé, tudo isso que Deus tem nos concedido. O suicídio, amigos, ele não nos faz de forma alguma feliz. E o que nos dói no coração é que não temos mais, não está tendo idade para retornar, para romper com os laços. Pessoas que muitas vezes teve uma programação reencarnatória aí para viver 80 anos, 82, aos 75 ele suicida, vencendo as suas lutas, mas não nos é permitido de forma alguma, como espíritos cristãos que somos, esquecer que os suicidas merecem de todos nós as nossas preces, mas jamais pensemos em romper a nossa vida. Nós não somos órfãos da misericórdia divina, amigos. Nós temos tantos benfeitores que nos socorrem, que nos auxiliam. Pensemos nisso, para que a gente também não caia nesse momento de loucura, de alienação mental, como nós temos visto. Há tantos estão suicidando também pelos vícios que refletem no nosso corpo os abusos da consciência, mas também estampa na nossa alma grandes desregramentos com as suas modalidades. Há consciência sofrida, há consciência em dor, há consciência em perigo, amigos. Mas vamos buscar não mais o desequilíbrio da mente, para que nós possamos não também consagrarmos que o mundo é feito de crueldade, de injustiça. Nós teremos que pensar que todos nós estamos aqui para aprender. Quantas pessoas fazendo guerras que depravaram a confiança do povo, são pessoas que trazem um apetite ainda de sangue, de ganância. Nós precisamos orar por esses espíritos. A loucura hoje está surgindo de toda forma. Muitos são loucos pela autoridade, pervertem e tornam cada vez mais espíritos segregados ao pensamento de ódio. Queridos irmãos, quantos têm vendido a sua sensibilidade, os seus sentimentos, em troca de situações que nos fazem perceber quanta dor pelo crime, pelo retorno do crime, pelas ilusões que as drogas, os vícios de toda sorte. Homens e mulheres têm trocado o lar pelas venturas da deserção. Quantos têm acabado no suicídio, na delinquência, encarceram-se nos vórtices da loucura, procura com as suas mãos os processos obsessivos, pois muitas vezes confundimos a loucura com o processo obsessivo. Nós precisamos entender quantos ainda estão vivendo na vida espiritual como fantasmas, de arrependimento, de remorso, arrastando consigo as telas da culpa que lhes agregam nos pensamentos. Mas, amigos, a única terapêutica de semelhantes doenças é a volta ao berço da sombra,
em que tantas vezes a reencarnação redentora tem nos oferecido. É renascer no vaso físico, para que esta cela preciosa de tratamento possa receber as bênçãos de uma nova educação. E muitas vezes reencarnam estes espíritos na condição de crianças problemáticas com dolorosas perturbações. Todos nós, nesse momento, temos recebido nos nossos lares anjos tristes, eclipsados da razão. O que temos que fazer com estes espíritos é aconchegá-los na paciência, na ternura, na resignação, para que nós possamos modificar esses laços enfermos e muitas vezes enfermos porque também fazemos parte desse passado. Inteligências que voltaram para as grandes derrocadas do ódio, perdendo cada dia mais a oportunidade de erguer. Mas, hoje, reencarnados, retornam à concha do lar, dos braços queridos daqueles que muitas vezes esmolam o entendimento e o carinho para que eles possam se refazer dessa clausura difícil da inibição, da idiotia, em busca da bênção da liberdade que o Evangelho de Jesus, que a reencarnação nos propicia. Amigos, lembremos da incredulidade, a incredulidade que muitas vezes nos traz dúvidas sobre o futuro. Tome cuidado com as ideias materialistas, para que elas não venham a te levar para as ideias incitantes do suicídio e a covardia moral. Amigos, o Espiritismo é a luz que nos ilumina, é a luz que nos mostra a nossa imortalidade, é a luz que vai nos ensinar o valor da família, das provas. O Espiritismo é aquele que vai nos mostrar o vale, o vale de dor, de tantas lamúrias, de tantos suicídios conscientes. Possamos hoje, nesta manhã, orarmos por estes espíritos para que eles possam compreender a lógica da vida, a bênção do amparo e aceitar a nova proposta reencarnatória que Deus vai lhe conceder, que a lei divina lhe envolva para que ele possa, Senhor, ter oportunidades. Mas se podemos deixar na manhã de hoje alguma recomendação a estes nossos irmãos, nós gostaríamos de dizer: amigos, lute pela vida, mesmo que a sua dor seja fulminante. Suporte, pois há tantas mãos para te auxiliar. Amigos, não perca a oportunidade. A hora não é chegada enquanto a consciência não estiver em harmonia. Tenha certeza que você não há de esmorecer ante as dificuldades que surgem no caminho, para que possa sentir-se livre ao retornar ao mundo dos espíritos. E quando você estiver quase no ponto de ceder, as piores rendições, as piores tentações, não renda, amigos. Faça como os cristãos que tiveram coragem de dizer que não abjuravam Cristo. Tenha coragem, reflita em Deus que te criou, para que a sabedoria do amor dele te fortaleça e possa arrancar de ti essas situações que muitas vezes foram criados pela ignorância e pelo arrebatamento da vaidade das ilusões. Que Deus te ampare, amigo, nos ampare e nos fortaleça.
que todos nós tenhamos o tempo, o desejo de orar por aqueles que trazem a consciência tão fragilizada e o pensamento mergulhado no desânimo da vida. Pedimos a Jesus que nesta hora do Evangelho, do passe, sejam todos fortalecidos e que cada lar possa iluminar com a fé e com a coragem, trazendo Jesus aos corações de seus filhos, de todos os seus familiares. Se todos nós assim o fizermos, estaremos acendendo luzes na vida de tantos espíritos. Que a água fluidificada, o passe desta manhã, sejam restauradores e reconfortantes. Obrigado, Jesus. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, emita as vibrações de amparo e de sustentação a todos os nossos irmãos. Que assim seja.